Ser mãe não é uma tarefa fácil. Apesar do grande prazer que a maternidade proporciona, junto dela vem diversos medos, cobranças e questionamentos. Criar um filho traz responsabilidades muito grandes, mas bastante recompensadoras. Acompanhar uma vida tomando forma, educando e, acima de tudo, amando, é muito especial para uma mulher. Ninguém falou que seria fácil, só que valeria a pena. Sejam bem-vindos ao CUT na TV. Limite, negras plurais, estamos fazendo exercício de autoconhecimento. Gente, dá um tchau aí. Deixa eu aparecer. Olha que gente linda! Saiu eu. A convidada de hoje é especialista em psicologia perinatal e criou um grupo de apoio com o objetivo de esclarecer e orientar psicologicamente mulheres que enfrentam diariamente dificuldades do antes, durante e depois da gestação. Desenvolve o projeto Mundo de Possibilidades Maternas, destinado ao atendimento e suporte emocional às mulheres tentantes, gestantes e mães que se encontram perdidas, confusas e aflitas por causa de seus papéis desempenhados na sociedade. Formada há 14 anos em psicologia e com formação continuada em psicanálise perinatal, ela também acumula no currículo a formação de Coaching Psychology. Hoje, nós vamos conversar com a palestrante e psicóloga Cíntia Aleixo. Cíntia, prazer enorme te ter aqui, viu? Meu. Obrigada. Vamos começar contando um pouco dessa sua história de psicóloga, né? Toda essa tua trajetória, da sua família, da sua formação, para a gente entender um pouco quem é Cíntia. Tá, acho que para começar a falar de Cíntia, não tem como eu deixar de reverenciar as mulheres da minha família. Tem uma história muito forte de mulheres batalhadoras, de mulheres que criaram outras mulheres sozinhas, né? E eu não fujo disso. Eu digo de vó, tô falando de vó, de bisavó, de tias. Minha mãe não, minha mãe é casada, até hoje com meu pai. Sou fruto, né, desse casamento, tenho uma irmã. E a escolha da psicologia, eu acho que ela vem muito de encontro à minha personalidade, ao meu jeito de ser. Né? Quando a gente é pequena, a gente não percebe muito o que somos. Mas com a vida, eu fui tendo retorno do que as pessoas me traziam sobre os meus comportamentos, né? Com relação à escuta, à preocupação com o próximo. E isso sempre foi muito forte, sempre muito relevante. Tenho uma mãe que é professora, um pai que é funcionário federal aposentado, engenheiro. Ele batalhou muito para conseguir estudar, ter a oportunidade, possibilidade e permissão para estudar. E aí eu vim nessa embalada, né, familiar de uma forma mais fácil com relação aos estudos, mas ao mesmo tempo muito difícil por conta do ambiente em que eu passeava, né? As questões raciais em algum momento pesou aí? Bastante. Acho que toda pessoa negra que é brasileira, ela tem alguma questão racial, independente da classe social. Os problemas só vão modificando. Né? Comigo, chegou um momento da minha vida em que eu pedi para minha mãe para eu ir para a escola pública, quando eu estava na 5ª série. Porque eu não suportava mais conviver com muitas diferenças invisíveis, né? Na forma do tratamento. Que eu recebia das professoras, de amiguinhas, de convites para aniversário e de xingamentos na rua, enfim. E ali eu comecei a me descobrir, comecei a perceber que na outra escola tinha pessoas mais parecidas comigo e aí eu fui sendo mais feliz. Só que aí ao longo da vida, fora escola, ambiente profissional, ambiente de faculdade e até de residência,
essas questões elas sempre apareciam e aparecem até hoje. Pois é, isso que é um ponto, né? A gente tem níveis de repente, dessas situações e aprender a lidar com elas. E esse é o ponto que eu queria chegar. Hoje você também deve passar por questões de invisibilidade, né? Por conta do trabalho, as referências que se fazem. E aí, como é que você lida com isso? Como é que você se fortalece? E como é que cada um pode se fortalecer para lidar com isso no dia a dia? Com o racismo em si? Exatamente. Bom, é uma caminhada longa, né? E esse encontro ele é muito singular. Ele acontece de forma diferente para cada pessoa, porque cada um tem a sua história de vida, tem os seus encontros de vida também, e isso reforça ou não. Incluindo a personalidade também de cada ser humano. Então, assim, não existe uma regra fechada. Em psicologia é difícil ter uma fórmula mágica da felicidade, né? Mas eu Tudo depende. Tudo depende. Mas eu acredito que o afeto seja a forma mais energizante, assim, e reconstrutora nesse aspecto da tristeza, do sofrimento racial, e é o que eu tento promover para minha filha, que tem 7 anos e que hoje já está mudando de escola também. Né? Mas hoje em dia as relações são mais fáceis, então eu consigo conversar com ela. Antigamente esse tipo de assunto era um tabu, né? Ninguém cuidava disso. E ao mesmo tempo, através dos conteúdos que eu passo, que eu transmito nas minhas redes sociais, a minha militância e a minha ajuda para que outras mulheres negras consigam ter a autoestima elevada e consigam buscar realmente objetivos de vidas que elas entendem que sejam bacanas para as vidas delas, oferecer conteúdo científico, oferecer informação, usar o cabelo do jeito que eu quero, me vestir do jeito que eu quero e que eu considero bonito para mim, para minha cultura e para minha raiz africana, e servir como um espelho mesmo, né? Acho que é a melhor forma que eu tenho hoje de ajudar as outras pessoas que estão fora do consultório. E aí entra também a questão que eu queria tocar com você, sobre as mulheres que vão até o seu consultório. Entre elas, mulheres brancas e mulheres negras. As dores, os sofrimentos, os fantasmas são os mesmos? Não. Infelizmente, a gente precisa entrar novamente no assunto racismo. Hoje em dia eu recebo mulheres tanto brancas quanto negras, qualquer tipo de mulher, e de várias classes sociais. Só que eu percebo que toda questão que envolve a mãe branca, que tem um filho que sai e ela tem medo que ele seja assaltado, né? A mãe negra, na verdade, ela tem medo que o filho saia e que não volte para casa. Então, a demanda é bem diferente. Isso começa desde, talvez, da gestação, porque aí a mulher negra, a maioria da população, infelizmente, não tem acesso, né, à saúde privada. Então, a mulher negra ela é geralmente maltratada, ela é humilhada nos espaços públicos e muitas vezes violentada. Né? Violentada, a violência que eu digo é no parto, muitas vezes, que não é humanizado. E, enfim... Tem até pesquisas que mostram isso, que desses dados de que as mulheres negras sofrem muito mais, com muito mais horas de parto do que as mulheres brancas. Sim, sim. Que, por conta justamente disso, de deixar... deixa, ela aguenta, deixa mais tempo, prioriza outras coisas. Existe esse estereótipo da mulher negra que é forte. E então alguns estudos já trouxeram, algumas pesquisas já trouxeram estudos dizendo que a mulher negra não precisa de anestesia. Então, isso é dolorido demais. Dolorido na alma. Exatamente. Né? Então, quando eu recebo essas mulheres, o abraço que eu dou nelas é na alma, sabe? Eu sou psicanalista, mas eu costumo brincar e dizer que eu sou uma psicanalista muito humanizada, uma psicanalista humanista. Porque para mim não existe uma forma de encontro com o outro sem um abraço, sem um acolhimento, sem a pele. Então, eu sei que isso dá certo, né? É um trabalho que eu venho fazendo que dá certo. Então, essa é a diferença, infelizmente, que acontece. Agora, abrindo aqui para vocês em especial, algo que eu nunca coloquei nas minhas redes, é que eu faço atendimento especial para mulheres negras. Né? Com valor social, enfim, eu recebo algumas mulheres, muitas procuram, eu estudo o caso, eu vejo a importância, a delicadeza do caso, e eu assumo essas mulheres para o meu
convívio profissional. Isso é a sua militância, é a sua forma de dar uma retribuição, digamos, para o movimento negro? 100%. Essa é a minha militância. Além de estar onde eu quero estar, do jeito que eu quero estar, como eu falei anteriormente, é abraçar essas mulheres e de forma silenciosa também. Né? Um dos motivos que eu não abro é isso. É esse exatamente. Primeiro que muitas pessoas não vão entender. Quem não tem esse olhar, essa empatia, esse cuidado com o nosso movimento, com o que a gente espera como respeito para a gente mesmo, enquanto mulheres negras, não vão entender. Então, existem coisas que a gente não justifica. Que se o outro não entende, não vale a pena você se gastar, entendeu? Gastar energia. E também porque encontra em você um par, não tem isso, não? Tem a questão da referência, ela é igual a mim, ela tem um cabelo parecido com o meu, ela tem o meu tom de pele, ela tem a minha ancestralidade, isso pesa? Principalmente porque quando você está num espaço, num ambiente terapêutico, psicoterapêutico, você precisa se doar, você precisa confiar em quem está do outro lado. Então, muitas vezes, se uma pessoa negra entra com um caso de racismo com uma terapeuta ou psicóloga branca, muitos profissionais hoje de psicologia não estão preparados para cuidar desses casos. Falando em psicologia, não tem como deixar de citar Neuza Santos. Né, Tornar-se Negro, né, que é um livro clássico dela. Exatamente, que é a minha referência, né, enquanto psicóloga. Eu tenho um enorme respeito e baixo minha cabeça para essas mulheres. Tanto ela quanto Virginia Bicudo, que foi grande, importante, maravilhosa psicanalista. Foi a primeira psicanalista negra do Brasil, a primeira mulher negra analisada. E ela deixou estudos maravilhosos sobre o racismo, sobre o adoecimento que o racismo causa psiquicamente. E esses estudos não estão nas universidades. Né? Eu me formei há pouco tempo, tenho 14 anos, e ninguém nunca me apresentou, Regina. Você teve que buscar isso, ir atrás dessa informação. Exatamente, porque a diferença é tamanha. A gente precisa entender que as questões psíquicas de uma pessoa negra é diferente, muitas vezes, do que os escritores europeus, como Freud, sim, que é o pai da psicanálise, mas que tem um olhar, um viés branco e europeu, é diferente do que a gente tem aqui no Brasil e da população que está aqui. Então, a gente tem que se ajustar. Não só os psicólogos negros, mas os brancos também. É até um convite que eu deixo aqui. Por isso que é importante esse diálogo, né? Você passa muito essa mensagem de ter um diálogo, de falar para todo mundo, né? Exato. De ser um movimento acolhedor e de passar essas informações não especificamente só para as mulheres negras, mas para as mulheres brancas, sim, atender todo mundo, para levar essa mensagem, não é isso? É isso. Uma colocação que me preocupa muito é na minha fala e na minha linguagem, né? Porque geralmente os intelectuais das áreas sociais tendem a falar mais difícil, porque estudam muito, né, artigos científicos, e então usam um linguajar muitas vezes que a população não entende. Então eu tenho uma preocupação, sim, e eu tento muito, espero que eu consiga, espero que eu esteja conseguindo, né, colocar em prática durante as entrevistas ou durante os conteúdos que eu coloco nas redes sociais, de usar palavras que o outro vai me entender de fato. Acho que aí realmente inclusive é mais uma preocupação e mais uma forma de ajudar. E essa sua postura também traz uma tranquilidade para quem está ali, que bom. Né, ouvindo. É como se você sempre oferecesse flores, né, nessa discussão, mas tem um lado, como você bem colocou, do afeto. Sim. E isso é mais acolhedor, porque quando você entra para o atrito, você distancia, né? Talvez seja isso, você consegue aproximar. Pois com essa postura. Verdade. A gente precisa se cuidar, sabe? Porque geralmente o outro que pratica o racismo, ou o outro que não está atento a esse detalhe, grande detalhe de uma população de 55% do Brasil, está passando, esse outro ele não quer ser atacado. Ele ataca, mas ele não quer ser atacado. Ele não consegue se responsabilizar pelo racismo e pelas humilhações e pela falta de respeito que acontece. Então, se eu também chegar de uma forma agressiva, ele não vai me escutar. Né? A tendência que a gente tem a realmente se entristecer e ficar furioso e querer bater de frente com quem pratica o mal é enorme. Mas a gente precisa
criar estratégias para isso. E possivelmente essa seja a minha estratégia. Eu não é meu, né? Esse é o meu jeito de ser também. Eu não atuo dessa forma. Eu não sei nem como que eu cheguei nesse critério, mas dessa forma que tem acontecido e tem dado certo, de repente por isso que eu tô levando pra vida. É isso, tem dado muito certo, a gente fica muito feliz. Que bom. Bem, eu vou ficando por aqui, já já a gente volta com mais Cíntia Aleixo. Até já.